Piauí, né? Eu levei minha família para lá porque lá estava uma cidade mais tranquila, mais calma, né? Acharia que ia ser uma cidade mais calma. Acabou acontecendo essa tragédia com meu filho. Enfim, fui para lá, levei minha família para lá. E lá de frente, cheguei a conhecer o Francisco. Francisco, que é vulgo Nenê, né? O apelido dele é Nenê. A gente conhece ele mais por Nenê. Então, através disso aí, o Francisco e eu, meu filho, a gente viramos amigos, né? A gente viramos amigos. Enfim, Francisco frequentava minha casa, a esposa dele, a Jeane. Aí, um, dois, passou os tempos, se passou, o Francisco separou da Jeane, né? Teve a separação da Jeane, aí foi onde tudo começou, essa tragédia. Começou através de meu filho, né? Começou a se relacionar com a Jeane. Como é o nome do seu filho? Lucas. Ele tinha quantos anos na época? Lucas tinha 19. Certo. Então, através disso aí, foi que onde tudo começou a acontecer, né? Aí começou a se relacionar. Só que eu e a Terezinha, nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento que o Lucas estava se relacionamento com a Jeane, né? Então, se passaram o tempo e ficou muito tempo ele namorando com ela, não. Ficou mais ou menos, creio que, acho que umas 2 semanas de namoro entre eles dois. Então, o Francisco ficou sabendo, né, que o meu filho estava namorando com a ex-mulher dele, e o Francisco já estava casado já com outra, já tinha outra família. Então, ele ficou sabendo, né, que meu filho estava com a Jeane, e aí foi onde ele chegou nele e na Terezinha, chegou na gente num sábado, conversou comigo com a Terezinha, nós estávamos vindo para nossa loja, ele chegou, falou assim, Terezinha, Cleide, vocês estão sabendo se o Lucas está namorando com a Giane? Aí nós pegamos falando bem assim, não estamos sabendo de nada não. E a gente não sabia mesmo que o Lucas estava se relacionamento com a Giane. Nós não sabíamos. Então nós não sabíamos. Aí o que que acontece? Ele falou, pois é, porque eu estou sabendo que o Lucas está se relacionamento com a Giane. Aí nós pegamos e falamos, uai, vamos conversar com o Lucas. Ele falou, pois é, hoje eu estou falando para vocês aqui que se eu pegar o Lucas com a Giane, eu vou matar todos os dois. Vou matar todos os dois. Estou falando para vocês aqui, vocês conversam com ele. Porque se eu pegar, eu vou matar todos os dois. Aí eu falei, uai, mas como assim, Francis? Aí ele falou, pois é, o que você está ouvindo mesmo. Se eu pegar, eu vou matar todos os dois. E nisso ele falou isso no sábado. Falou com nós no sábado, à tarde, na hora que a gente estava subindo para nossa loja. Comentou isso com a gente. E eu e a Terezinha, nós ficamos preocupados com isso. E o Lucas não estava em casa. O Lucas era amigo do Francisco? Era amigo do Francisco. Amigo do Francisco. Mas Tá. o Francisco não conversou com o Lucas, conversou com você e com a sua Isso, esposa. conversou comigo e com a minha esposa, né? Até nós não estava sabendo do fato que o meu filho estava namorando com a Jeane, né? Aí a gente pegou, esperamos o Lucas chegar. O Lucas chegou no outro dia, ele saiu para uma festa com o namorado da minha filha, lá no Piauí. O que que acontece? Quando ele chegou no outro dia, a Terezinha já esperou ele acordar e já deu aquela bronca nele. Olha, eu tô sabendo que você tá ficando com a Jeane e tal. Aí ele falou, mas quem te falou isso? Tá? Aí nós estamos sabendo, o cara veio e foi te ameaçar aqui, o Francisco. Ah, esse cara já largou dessa mulher, não tenho mais nada com ela. Aí nós falamos, ó, é o seguinte, sai de perto dessa mulher que não vai dar bom, não. Não vai dar bom para você, não, esse relacionamento com essa menina, não. Não, pai, mas eu não tenho mais nada com ela, não. Aí foi até que, né, falou, então tá tudo bem. Ele falou, não, inclusive amanhã, que foi no sábado, amanhã que era domingo, ele pegou e falou bem assim, ó, pai, eu vou conversar com ela, que ela tá no interior, e ela chega no domingo. Então eu vou conversar com ela, para me acabar com esse relacionamento com a Luana, né, com a Jeane. O que que acontece? No domingo, por volta de umas 4 da tarde, meu filho estava comigo na lanchonete, que eu resolvi abrir a lanchonetezinha no domingo. Então, meu filho estava na lanchonete comigo. O que que acontece? Ele pediu pai, eu vou lá em casa tomar um banho.
para mim conversar com a Jeane. Certo, vamos parar aqui um pouquinho para eu esclarecer algumas dúvidas que eu Certo. fiquei, e depois a gente prossegue. O Francisco era uma pessoa perigosa, violenta? O Francisco, que eu tenho a dizer dele, o Francisco sempre foi pastor. Ele tinha uma bancadazinha sempre ele botava uma bancadinha lá do lado de fora lá e se passava como pastor. Isso todo mundo conhecia a vida dele lá, não precisa, todo mundo conhecia lá a rotina dele. Ele sempre foi pastor, mas ele sempre teve alguns envolvimentos errados, inclusive que a gente até se afastou nosso filho dele, justamente por causa dessas coisas que a gente descobriu que o Francisco tinha um desenvolvimento errado. Quer dizer que desenvolvimento errado era esse? Eu creio que drogas. Certo. E aí, quando ele falou para você e para sua esposa que se o Lucas não se afastasse da Jeane, ele mataria os dois, vocês não procuraram a polícia, não registraram BO? Foi assim, ó, deixa eu explicar direito aqui, você, só. Certo, nós falamos, gosto de te falar, a gente vimos o Lucas no domingo de manhã cedo. Não chegamos a ver o Lucas no sábado. O Lucas saiu de manhã cedo, o namorado da minha filha, só chegou no domingo de manhã cedo. No domingo, a gente conversou com o Lucas. E a gente ia procurar nossas providências. Só que não deu tempo. Não deu tempo da gente procurar providência nenhuma. Foi tudo muito rápido. Ele falou no sábado, no domingo ele concretizou a morte do meu filho, dele e da Jeane. Só que infelizmente a Jeane sobreviveu, né? Graças a Deus, e meu filho faleceu. Uhum. Então foi daí que tudo isso começou. O Francisco foi condenado por esse crime? Francisco ficou foragido, ficou ameaçando a gente por muito tempo. Nós ficamos, depois disso aí, da morte do meu filho, a gente teve que enterrar nosso filho, né? Nossos familiares é tudo daqui. E, então, meu filho ficou por 4 dias sendo velado lá em casa, né? Esperando os familiares. Inclusive, nós tivemos que aplicar muitos formal nele, porque foi muitos dias sendo velado lá dentro de casa. E nisso, estava tudo tranquilo, né? Esperando o corpo do meu filho chegar, né? Aí o corpo do meu filho chegou por volta de 1 hora da tarde, né? Nós ficamos lá, os familiares chegou, também de Brasília, né? E aí nós tava velando o Lucas, já tinha muita gente. Foi novamente quando o Francisco resolveu fazer outra graça com nós, com a nossa família. Chegou com a moto lá de frente ao velório, botou todo mundo para correr do velório. E era ele mesmo ou vocês chegaram a ver o rosto Era dele? ele mesmo. Ele tinha uma moto muito conhecida, um Tornado. E por que ele fez isso, se ele já tinha Eu vingado? não sei. Eu só sei que os amigos dele sempre falavam que ele falou que enquanto não matasse eu e meu outro filho que eu tenho, né? Que é o outro menor que eu tenho hoje, que já tem 18 anos, ele não ia sossegar. Então, através disso aí, eu e minha família começamos a pensar, agora nós vamos fazer o quê? Mas por que ele mataria você, se vocês eram amigos e você não fez nada contra ele? Quem fez foi Lucas. Pois é. E o outro também, o outro filho, que não tem nada a ver com a história. Mas aí é que, né? Aí é onde é que a gente pensa por que ele queria fazer isso com a gente, né? Vocês registraram ocorrência dessas ameaças? Registrei a ocorrência, sim. E ele ficou foragido? Ele ficou foragido. E aí foi onde tudo começou essa bagunça aí. Hoje me encontro preso nesse lugar aqui, sem minha família já há quase há 3 anos. E é isso, gente. Tá, mas o que foi que aconteceu? Aí ele ficou foragido, ele apareceu para ameaçar vocês. Você falou que ele apareceu, ainda fez algumas ameaças. Ele apareceu quantas vezes? Aí depois nós fomos reabrir a loja, né? Nós fomos reabrir a loja, reatar a loja de novo para nós trabalhar, porque parado não dava, né? Aí foi quando novamente ele fez de novo a mesma coisa, só que dessa vez eu não estava na loja, só quem estava era minha esposa, né?
que ela tinha acabado de abrir a loja, só estava minha esposa e uns clientes. Eu tinha saído para fazer umas compras da loja. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Oi, pessoal, oi. Pastores já estavam 2 anos separados, e aí ele matou o Lucas, né? Ele fez uma ameaça e matou aí o Lucas. Aí o que acontece? Ele matou o Lucas e ele ainda ficou ameaçando a família aí por um tempo. Depois ele ficou aí foragido. Ele ficou 2 anos foragido. A justiça não achou ele. Ele já era pastor. Estava numa igreja aí em Brasília. O crime aconteceu no Piauí, 2018. E aí, o que as investigações apontaram? Que o Cledilson, ele cooptou o Cadmo, né, para mandar matar o pastor Antônio, né? Ele já estava com a vida toda, digamos assim, normal. Ele só estava devendo à justiça, né? Porque eu acho que ele teria que ter sido preso, né, por ter matado aí o Lucas. Então, a justiça foi feita. No caso do Lucas, a justiça não foi feita, né? Porque o Lucas morreu. O Cledilson, que é o rapaz que está sendo julgado, passou 2 anos em busca de justiça. Enquanto isso, o pastor Francisco estava foragido, já estava com a sua vida recomeçada, até que ele encontrou onde ele estava, e aí ele cooptou o Cadmo. O pagamento foi um revólver, né, segundo as investigações. O Cadmo foi lá e matou o pastor Francisco. Então, na verdade, a justiça foi feita pelo Francisco, né, o que é o assassino do Lucas, mas pelo Lucas, a justiça dos homens mesmo nunca foi feita. E eu vou ler aqui para vocês uma matéria. Deixa eu só achar aqui. Por 5 disparos nas costas. Até o momento, o atirador não foi localizado, mas testemunhas já foram ouvidas. Uma mulher que participava do culto, ela foi atingida de raspão no pé. Familiares e amigos do pastor acreditam que a morte tenha sido uma execução. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, né? Então, ele, até o momento, quando a matéria foi feita, ainda não tinham pego aí o assassino, mas a gente já está no julgamento, né? Então, estou trazendo aqui uma atualização toda do caso. Um pastor amigo de Francisco, que pediu para não ser identificado, estava no andar de cima da igreja quando ouviu os tiros. Eu estava tomando café quando ouvi o tiro. Foram muitos. Eu fiquei preocupado com os meus filhos e desci correndo. Quando eu olhei, eu vi o pastor caído no chão. Algumas pessoas que estavam no culto disseram que viram ele no chão, caído no chão. Algumas pessoas que estavam no culto disseram que viram ele, o atirador, correndo. Eu segurei ele nos meus braços. Esse cara foi para matar o Francisco. O alvo era ele. E era mesmo, né? O Francisco era uma pessoa que todos gostavam. Uma pessoa bem tranquila. Ele decidiu seguir a vida pela igreja. Só que esse Francisco, ele era foragido já da polícia, da justiça, né? Então a polícia ainda não sabe se a morte do pastor tem ligação com o passado dele. Mais para frente, eles vão ter essa certeza. Francisco dos Santos era considerado foragido da justiça desde o dia 23 de agosto de 2018. Ele é acusado de ser o responsável por um homicídio em Parnaíba, no Piauí, onde ele nasceu. Em maio desse ano, o pastor chegou a falar sobre isso durante uma pregação. O que o pastor citou durante a pregação? Eu fui árvore verde por muito tempo, latrocida, homicida, pistoleiro e assaltante. Então a gente já vê aí que o pastor já não era, cheirava 30 gramas de cocaína por dia e andava com uma 40 na cintura. Quando eu fui para a igreja, dobrei os joelhos naquele altar e eu disse: Senhor, muda a minha história, disse o pastor em um vídeo publicado na internet. A mulher de Francisco, a missionária Luana Marques, que era de 22 anos, ela já era casada há 6 anos com o pastor. Então ela tinha 16? Por aí. O casal morava no Piauí, mas se mudou para Brasília em 2016. Emocionada, ela conversou com a UOL e disse que
que o religioso não escondia o que havia feito. Ele sempre falava sobre o passado dele quando pregava. Não escondia nada. Ele era um homem e um pai maravilhoso. Eu não sei quem pode ter feito isso. Então, assim, ele falava do passado, mas nunca passou na cabeça dele de se entregar e falar, olha, eu realmente quero mudar de vida, me arrependi, estou aqui para pagar o que eu devo à justiça. Não, ele queria recomeçar, mas sem pagar, né, pelo que ele fez. Então eu vou voltar aqui com o caso, para vocês estarem por dentro. Então, é um caso assim muito, 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 muito interessante. E quando eu cheguei, encontrei a loja fechada e aquele multidão de gente falando que o Francisco tinha ameaçado a Terezinha, falado que, né? Como é que ele ameaçava? Ele chegava com a moto e fazia o quê? Ele fazia gesto que não ia ficar por aí, porque a gente estava direto, nós estávamos indo na delegacia, nos fóruns. Mas não achavam ele? Não, ele só falava, nós estamos quase só pegar ele, nós estamos pegando ele, mas nunca pegava. E aí eu e a Terezinha, nós não pode ficar aqui desse jeito não, porque... Quantas vezes que ele fez essas ameaças? Ó, por duas vezes, lá no Piauí foi por 2 vezes. Uma no velório e outra no restaurante. Uma no velório e outra no restaurante, né? E Essa do restaurante foi quanto tempo após a morte do Lucas? foi depois de umas 2 para 3 semanas. se eu me Então foi recordo. pertinho. Foi perto, porque a gente estava sem condições, então a gente resolveu abrir a loja. E foi quando a gente viu, né, que realmente não dava para nós continuar mais, porque a outra vida ia ser cefada. E aí, então, até o dono da loja, a gente estava devendo o dono da loja, né? E o dono da loja também ficou com medo, por aquela cena lá, que ele tem uma loja de frente, a nossa é nos fundos. Então, era minha lanchonete e minha serralheria. Minha lanchonete e a serralheria do lado. Como é o nome do dono da loja? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Eu não Não tem recordo. problema não. Pode Não recordo o nome prosseguir. dele, pô. Não recordo, mas... Ele ficou tinha uma loja, preocupado com ele tinha uma medo, loja de porque- material de construção na frente, né? Ele ficou preocupado, ó, vocês não vai dar para ficar aqui porque também minha vida pode estar em jogo. E aí foi o que ele falou, não, a dívida que vocês têm comigo aqui de água e luz e esses meses atrasados que tem aí, eu não vou cobrar nada de vocês podem só retirar as coisas de vocês aí. Aí eu e a Terezinha resolvemos pegar, levamos as coisas da lanchonete para casa. Eu levei minha serralheria, montei minha serralheria nos fundos da casa da minha sogra, né? Inclusive eu moro na casa da minha sogra cedeu o quintal para mim montar minha serralheria. Lá em Parnaíba. Lá em Parnaíba. Aí montei minha serralheria, que eu não podia mais trabalhar na rua, que eu temia trabalhar na rua, que eu trabalho no meio na rua. Uhum. Eu passei a trabalhar no meio da rua porque a loja estava muito cara. Se alugar a loja, não estava dando mais para mim alugar a loja. Então, eu resolvi trabalhar na pequena área da minha sogra e ficava do lado de fora. Aí, como eu ficava do lado de fora, eu resolvi montar a oficina nos fundos do quintal, justamente para mim não ser avistado por ele. E aí? E aí, as coisas foi sucedendo, a gente pegou, O que foi sucedendo? porque a gente ficou com medo, né? A gente foi ficando com medo dessa ameaça dele, e a gente decidimos vir embora para Brasília. Vocês vieram para Brasília quanto tempo depois da morte do Lucas? Depois de um mês, nós resolvemos voltar para Brasília. Só que eu vinha para Brasília, eu vinha para Brasília e voltava para Parnaíba, porque em Parnaíba também eu tenho muito clientela lá, eu tenho muito cliente. Então eu deixei minha serralheria na casa da minha sogra e tinha minha serralheria na casa da minha mãe aqui em Brasília. Não era na minha casa, mas era na casa da minha mãe, que é de frente à avenida, né, comercial. Perto da avenida comercial. Uhum. Então eu morava em Brasília, morava em Parnaíba, morava em Brasília, vinha para Parnaíba. Minha vida sempre foi essa. Vai e volta, vai e volta. Eu tinha serviço em Brasília, eu trabalhava em Brasília. Eu tinha serviço em Parnaíba, eu ia trabalhar em Parnaíba. Tinha vez que minha esposa ia comigo, tinha vez que ficar, tinha vez que meu filho ia, tinha vez que ficar. Então minha vida ficou assim. Depois dessa ameaça do restaurante, teve alguma outra ameaça por parte do Teve aqui em Francisco? Brasília. O que foi que aconteceu? Aqui em Brasília foi que eu estava trabalhando, fazendo um portão na rua, e eu vi uma moto se aproximando. Ela virou na curva, se aproximando. Quando eu estava trabalhando
lixando o portão, eu percebi que a moto deu uma parada e deu uma olhada. E fez um gesto de pegar alguma coisa na cintura. Só que ele subiu e eu dei uma olhada, ele olhou assim para mim, ele estava com a viseira aberta, eu dei uma olhada no rosto, eu reconheci que era o Francisco. Só que ele não fez nada, ele foi lá na frente e voltou, mas quando ele foi lá na frente e voltou, eu resolvi correr. Não esperei para ver o que é. Uhum. Aí eu corri para dentro da loja do Éder. Foi aí também que aqui em Brasília também eu vi que para mim também, O Francisco tem alguma relação com Brasília? eu não sei, não sei se falar para a senhora se ele tem, não sei. E teria como ele descobrir onde você Teria trabalhava, porque ele mora morava? de frente à minha casa, né? Eu morei perto do Francisco muitos anos, Lá em Parnaíba. lá em Parnaíba. Mas quem é que ia falar da sua casa aqui em É Brasília? porque eles viam eu saindo para trabalhar em Brasília. Meu filho. Meu filho que era conhecido dele, o Lucas. Minha filha, conheci a mulher dele, a Jeane. Mas eles falaram do endereço aqui de Brasília? Todo mundo sabe que eu, lá em Parnaíba, todo mundo sabe onde é que eu moro, no Paranoá. Todo mundo sabe da minha vida. Você voltou então para a mesma casa onde tinha Sim, morado antes de se sim, mudar para sim, Parnaíba? sim. Sempre fui para minha mesma casa. Entendi. Sempre fui para minha mesma casa. O medo era constante, mas a gente tinha que não tinha outra coisa a fazer. Certo. Aí ele viu você trabalhando nesse portão, você saiu correndo, e depois disso, teve algum novo episódio? Não, aí depois disso, Foi quando isso, dessa. Você não tem dúvidas que era ele. Você viu pela não viseira tenho e não dúvida tem não, dúvida. não tenho dúvida. Foi daí que eu fiquei sabendo que o Francisco estava aqui, residindo aqui em Brasília. Não sei se ele estava morando, não sei. Isso Não tem sei. foi depois de quanto tempo Isso da foi em morte de Lucas? 2020, acho que foi em agosto, se não me engano, De 2020? 2020. Mas a morte de Lucas não foi em outubro de 2020? A morte de Lucas foi dia 4. Não, perdão. A morte do Lucas A morte do Francisco que foi em outubro de 2020, certo. A morte de Lucas foi quando? foi no ano de 2016, Sabe o mês? mês de abril, No início de abril de 2000, 2016. em abril Certo. E esse fato aí da moto foi em agosto de 2020. de 2020 aqui em Brasília. Mesmo tanto tempo depois, 2016 até 2020, o Francisco ainda estava perseguindo sua família? Tava. E a gente sempre ouvia boatos dos amigos dele em Parnaíba quando eu ia. Vou Uhum. mais sossegar quando não te pegar, quando não pegar seu filho. E o meu medo não era nem tanto de eu morrer, meu medo era do outro meu filho morrer. Tanto que meu filho hoje não está aqui, nesse plenado aqui, porque meu filho é depressivo. Meu filho mais nunca voltou o que era. Você registrou a ocorrência aqui em Brasília? Não, não cheguei a registrar a ocorrência aqui em Brasília. Não cheguei a registrar a ocorrência, registrei lá em Parnaíba. Certo. Parnaíba Então, cheguei a desse registrar. de agosto de Lá em 2020 Parnaíba, não registrou. lá em Parnaíba também eu cheguei a conversar muito com a. Esqueci o nome da juíza lá, uma baixinha lá. Conversei muito com ela também, com a juíza. Chegava a conversar, que eles deixavam a gente conversar com ela. Certo. Então, em agosto de 2020, você viu que o Francisco estava aqui em Brasília Tava e aqui que em estava Brasília. continuando a perseguir sua Tá. família. A morte se deu em outubro de 2020, então agosto, setembro, 2 meses depois. Aconteceu algum, você teve algum contato com o Francisco entre agosto e outubro de Não, 2020? senhora. Não. Senhora. Então, vamos diretamente para a morte dele. Você encomendou do Cádimo Não, essa senhora. morte dele? Você conhecia o Cádimo? Não conheci o Cádimo. Você conheceu o Cádimo quando? Eu conheci o Cádimo aqui na cadeia. Aqui na preventiva Na ou aqui preventiva. agora, nas Não, audiências? nas audiências, isso, nas audiências. Você Foi que eu veio me conheci. conhecer Não nas conheci. Ele disse que te conhecia, e por que ele falaria isso? Ele pode ter me conhecido lá, porque eu sou muito conhecido lá no Paranoá. Muito, eu sou um serralheiro muito conhecido. Você andava armado? Não, senhora. Já teve arma? Já. Teve arma aqui em Brasília ou lá em Parnaíba? Não, aqui em Brasília. Teve arma por quê? É porque a gente mexe com comércio, né? Sempre mexi com comércio. E o que foi que aconteceu com essa arma? Era um revólver, uma pistola? Era uma pistola. Essa arma é um trabalhador que trabalhava junto comigo se acidentou com ela no meu carro.
E eu acabei tendo que responder por porte de arma, né? Ele se acidentou no meu carro, e tanto que ele teve esse acidente, mas eu respondi só pelo porte, o fato dele mexer na arma que estava tava dentro de uma luva. Foi E quando isso? não tenho muita recordação, não. Mas tem tempo, tem uns mais de 9 anos. Ah, então tem tempo. E foi feito o que dessa arma? Essa arma foi apreendida, mas não foi nem Apreendida apreendida e comigo. foi perdida? Ou a justiça ficou com essa arma? Ficou com essa arma. E depois dessa arma, você teve alguma outra? Não, senhora. Não? Não, senhora. Não quis mais mexer com isso, não. Certo. Como é que você ficou sabendo da morte do Francisco? Eu fiquei sabendo da morte do Francisco na segunda-feira, que me ligaram. Estava trabalhando, me ligaram. Eu estava sabendo que mataram o Francisco aqui em Brasília. Quem te ligou? Não me recordo. Só sei que me Mas foi da ligaram. polícia, foi Não, amigo? não. Alguém me ligou e falou: dá uma olhada aí no jornal aí que você vai ver. Aí foi quando eu fiquei sabendo. Uhum. É, Você chegou a conversar com o Cadmo nessas oportunidades de audiência, na prisão, a perguntar para ele, porque ele estava falando isso, que você encomendou esse homicídio? Não. Depois aqui no presídio aqui, eu não tive mais contato com o Mas cara. ele falou isso na delegacia. E você foi denunciado por isso. Então, você já teve outra audiência aqui, né? Que você falou, Já você ficou até em silêncio. fiquei em silêncio. Pois é, nessa audiência você teve contato com o Cadmo. Tive. E você já sabia, porque nessa audiência foi lida a denúncia, então foi avisado para você que o Cadmo estava dizendo que você que encomendou. Foi, não, Pessoal, só lembrando que o Cledilson, na verdade, ele é dado como mandante do crime. Quem executou foi o Cadmo. Esse é o Cledilson, que é o pai do Lucas, né? Então teve toda uma investigação aí sobre o ocorrido, né? Então vou trazer aqui para vocês. E ele não pagou nem pela morte do Lucas e nem pela tentativa de assassinato contra a ex-esposa dele, né? Então o Cadmo ele fala que foi o Cledilson que procurou ele, que contou toda a história, né? Que ele estava em busca de justiça e ele ofereceu um revólver em troca aí da morte do pastor Francisco. O Cadmo fala que ele aceitou porque ele queria se proteger ali da região, que ele já tinha sido assaltado, então por isso ele aceitou esse revólver aí em troca, né? Mas prova concreta mesmo contra o Cledilson não tem. Tem aí, teve a investigação, porque está atrelado, né, a morte do Francisco com o passado dele em relação ao Lucas, que ele nunca pagou aí. Você falou, já. você ficou Ele foi condenado a 15 anos, né? E o Cadmo, não, o Cledilson foi a 13 e o Cadmo a 15 anos de cadeia. O que é interessante é que a justiça, ela investigou toda a morte aí do pastor e ela fez toda uma investigação, chegou no Cledilson, né? Contanto que o Cledilson ele não aparece na cena do crime, quem tem as câmeras ali, tudo aparece o Cadmo, e o Cadmo que entrega, na verdade, o Cledilson, né? E aí, na verdade, quando foi para investigar a morte do Lucas, a justiça não chegou a capturar o pastor Francisco, né? Então ele estava aí 2 anos vivendo a sua vida normalmente, como se ele nunca tivesse cometido crime, estava aí na igreja, estava com a família dele, e ele não pagou nem pela morte do Lucas e nem pela tentativa de assassinato contra a ex-esposa dele, né? Então o Cadmo ele fala que foi o Cledilson que procurou ele, que contou toda a história, né? Que ele estava em busca de justiça e ele ofereceu um revólver em troca aí da morte do pastor Francisco. O Cadmo fala que ele aceitou porque ele queria se proteger ali da região, que ele já tinha sido assaltado. Então, por isso ele aceitou esse revólver aí em troca, né? Mas prova concreta mesmo contra o Cledilson não tem. Tem aí, teve a investigação, porque tá travando aqui, eu não estou conseguindo abrir o depoimento extrajudicial. Vou passar. Tem mais alguma coisa que você queira falar?
A coisa que eu tenho também a falar, né, que no dia lá que ele chegou a atirar no meu filho, a Jeane deixou bem claro, né, que foi o Francisco que tinha matado meu filho. Inclusive, quando eu cheguei lá para socorrer meu filho ele ficou por volta de mais ou menos uns 10 minutos vivo, tentando falar, querendo falar comigo alguma coisa, e a Jeane no chão, se revirando, só gritava, foi o neném, foi o neném, foi o neném que atirou em nós, foi o neném que atirou em nós. Aí eu peguei e falei, mas como assim? Ela, foi o neném, e um tal de galego. Esse galego é que até hoje eu não sei quem é esse galego, mas Você sabia qual era a igreja que o Francisco estava atuando? não, senhora, Não sabia. não. Tá ok. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Cledilson. Boa tarde, vocês. Cledilson, o senhor acabou de dizer que não conhecia o Cadmo, mas o Cadmo, no interrogatório dele, lá na polícia, e aqui hoje, disse que conhecia o senhor, que inclusive planejou com o senhor o crime com alguma antecedência. Falou ainda que seria por conta da morte do seu filho, para cobrar a morte do seu filho. Como é que uma pessoa que não conhece o senhor, que o senhor também não conhece ela, da onde que ela tira essas informações todas para implicar o senhor, sendo que ela nem conhecia o senhor, como o senhor está dizendo? Eu não sei te informar, meu filho também era muito conhecido, senhor. Meu filho tinha muitos amigos ali onde eu moro. Muitos amigos meu filho tinha. Meu filho tinha muitos amigos mesmo. Meu filho era conhecido quanto eu. Mas era muito conhecido. E eu não tenho relação nenhuma com o Cadmo. Tá bom, estou satisfeito, Excelência. Defesa de Cadmo? Boa tarde, seu Cledilson. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor sabe se o Cadmo conheceu o Lucas. Eu não sei. Eu creio que sim. Creio que ele conhecia o meu filho. Mas você acha que ele conheceu ele da onde? Daqui de Brasília. Há quanto tempo o senhor veio aqui para Brasília? Sim, é igual eu acabei de... Depois do ocorrido lá. Igual eu falei, né, para Vossa Excelência aqui, que a minha vida sempre foi essa vida corrida, né? Eu sempre tive essa vida muito corrida. Inclusive, até falaram aí, né, que eu falava muito com a menina do ônibus aí, e eu falava mesmo muito com ela, porque tanto eu vendia passagem para ela, como eu vendia para mim ter passagem, para fazer as passagens mais baratas para mim, porque minha vida era essa, era indo e vindo, indo e vindo. Eu trabalhava no Parnaíba e no Piauí. Então, meus filhos, o Lucas também, depois que ele ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, tanto ele como a minha outra filha mais velha. Nesse período aqui que você morou em Brasília, foi sempre ali na fazendinha que você morava? Sempre na fazendinha, nunca mudei de endereço. Você sabe me dizer se o Cadmo ele possuía alguma desavença com o Francisco? Eu não sei te informar. Sem mais, Excelência. Defesa de Cledilson? Obrigado, Excelência. Cledilson, isso tudo que vem, essa tragédia vem acontecendo na sua vida, qual o sentimento e dor que tu sente hoje? Eu tenho o sentimento que eu tenho, né, de tristeza, né, de ter perdido meu filho, né, e de eu estar aqui nesse lugar quase há 3 anos, fora da minha esposa, fora dos meus filhos, deixando meus filhos aí, graças a Deus, já estão grandes, estão trabalhando, estão me ajudando, né, aqui nesse lugar. Mas é muito difícil o que eu estou passando, além de ter perdido a minha liberdade, né, ter perdido meu filho, e estou passando por tudo isso aqui hoje. Estou aqui nesse plenário aqui junto com os jurados aqui, junto com os juízes aqui. Não pensava de passar por isso aqui hoje, eu me encontro nesse lugar aqui.
mas é muita dor. Muita dor. Para mim está sendo muito difícil, gente. Sou um cara que sempre trabalhei na minha vida. Nunca tive desavesso. Onde eu moro, todo mundo gosta de mim. Nunca ninguém falou mal de mim. Todo mundo gosta de mim. Sou um cara que sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Trabalhei 15 anos numa firma e hoje eu trabalho por conta própria, mas sempre trabalhei. Nunca tive desavesso, assim, de um vizinho nenhum, com ninguém na sociedade, né? Sempre fui uma pessoa de boa sociedade. É isso, né? É dor, né, mesmo? Muita dor nesse lugar aqui. Eu não desejo esse lugar aqui para ninguém. Cledilson, as ameaças do Francisco foram grandes. O senhor Demais. veio para Brasília através de paz, foi Através de isso? paz. Algum momento, a morte do seu filho foi em 2016 16. e a do Francisco foi em 2020. O senhor é o responsável. Bem, ele fez uma ameaça, cumpriu a ameaça, ele matou o Lucas, atirou na menina. A menina não faleceu e depois E aí eu peguei e falei, mas É isso aí, pessoal. Acompanhou, né? Tá aqui o nosso vídeo. E você pode observar muito bem, né, que quando a justiça ela não é feita da maneira correta, né, o ser humano fica com aquela vontade imensa de fazer justiça com as próprias mãos. E mais incrível que pareça é que quando uma pessoa, um cidadão comum, um cidadão de bem, um cara trabalhador, como esse pai aí que foi acusado, está sendo acusado, sendo julgado, provavelmente condenado por ser o mandante da morte de um pastor, e tal que esse pastor matou o seu filho. Então, no momento que ele está sendo julgado há 4 anos, no momento da morte desse pastor, há 4 anos atrás, 4 anos antes, esse mesmo pastor que morreu tinha matado o filho desse rapaz aí, desse senhor que está sendo julgado. Como ele disse, foi sempre um cara trabalhador, um cara que trabalhou em firma, um cara benquisto, um cara que conquistou suas coisas através do trabalho. Veio o seu filho sendo assassinado por um ser humano que se dizia pastor, né? Então, pessoal, hoje em dia é o que mais acontece, tá? Pessoas aí abrindo igreja, pessoas que a gente não sabe o passado, vem de outro lugar, vem de outro estado, vem de outra cidade, vem com um passado sujo, muitas vezes muitos deles foragidos, e como são malandro, né? Sabe que o malandro ele sabe como enganar um cidadão de bem. O malandro ele tem todos os modos operantes para enganar uma pessoa. Então eles vêm já com esse intuito, não, vou para aquela cidadezinha ali e ali eu vou abrir, vou me fazer de pastor, vou abrir um ministério, vou tentar ganhar um dinheiro sendo um pastor, pregando falsas coisas aí, fazendo falsas campanhas para arrecadar dinheiro, sendo que ninguém sabe o passado sujo dessa pessoa. Então acontece muito hoje no Brasil isso, né? Muitas pessoas se fazendo de pastor, abrindo sua própria igreja, seu próprio ministério. Muitos delas colocam até o seu próprio nome nos ministérios. O que é que nós vemos aí acontecendo em casos como esse? Um caso mais famoso, vamos dizer assim, é aquele caso da Flor de Lis, né? O próprio ministério dela, com o nome dela, o que ela fez? Matou o próprio marido, que era pastor também. Nesse caso não, nesse caso um pastor matou o filho desse senhor, e esse senhor ficou 4 anos buscando justiça. Todo mundo sabia quem era, inclusive esse pastor aí fazia várias ameaças à família dele, na loja, como ele disse, né? Você viu, na loja, no velório, todo mundo sabia quem era o dito cujo, mas a justiça não fez o seu papel. A justiça amorosa não fez seu papel. Mais incrível que pareça, a justiça ela só faz o papel dela correto quando o cara é um cidadão de bem, quando o cara paga suas contas em dia, quando o cara aí faz aí é um cara trabalhador como esse senhor, tem seu endereço fixo, né? Porque é mais fácil para a justiça pegar, né? O cara tem um endereço fixo, tem um telefone
tem um telefone ali que sempre usa, o fixo, vamos dizer assim, o celular, né? Tem um CPF em todas as notas fiscais. Tem ali, todo mundo sabe quem é mais fácil para a justiça pegar. Agora, esses picaretas aí, que se fazem de pastor, que tem aí, abrem seu próprio ministério, que tem um passado sujo, já veio foragido já de outra coisa que ele cometeu, abriu uma igreja, se fez de pastor, matou o filho desse cidadão aí, ficou 4 anos sem foragido de novo em Brasília, abrindo nova igreja, dizendo que o passado dele foi sujo. Esse próprio pastor falava, meu passado foi sujo, continuando sendo sujo, mas acabou sendo ceifado, porque a justiça não fez o seu papel e esse pai resolveu fazer justiça por conta própria. Apesar dele negar, né, dizendo que ele não foi o mandante, mas o histórico todo dá a dizer é que sim, esse pai passou 4 anos aí atrás desse pastor, sabendo o paradeiro do pastor, para poder fazer justiça pelo seu filho, já que a justiça não fez, ele resolveu fazer sozinho. Agora está sendo julgado, como ele disse, está 3 anos já preso preventivamente antes desse julgamento. Provavelmente vai continuar preso. Um cara um cidadão de bem, trabalhador, teve que fazer justiça com as próprias mãos, e agora sim a justiça pegou ele rápido, né? Por quê? Porque ele é um cara que tem endereço fixo, todo mundo sabe onde fica, diferentemente desses pastores picaretas que ficam fugindo de lá para cá, fugindo da justiça, abrindo igreja e enganando os otários. Então, pessoal, não seja bobo, não caia nesse conto de chegou um missionário, chegou um profeta, chegou alguém, abriu igreja, você não sabe quem é essa pessoa e você vai lá, dá o seu dinheiro, dá a sua oferta, dá o dízimo, dá para uma pessoa que você não sabe o passado. Investigue bem, se você quer fazer parte de uma igreja, faça parte das igrejas que são conhecidas, que têm estruturas, não qualquer igreja que abriu de ontem para hoje, de um cara que você nem sabe de onde é. Então esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar e também se tornar membro do nosso canal Crimes Chocantes. Aqui você vai ver semanalmente vídeos importantíssimos, né, para você, de casos. Esses casos que a gente aborda aqui no nosso canal, pessoal, é importante até para você ficar atento, né, você ficar com seu alerta aí ativado, para você não cair em qualquer cilada, em qualquer conto de pastor, de falsos pastores, picaretas, e tem um passado sujo que quer enganar você.